Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bem-aventurado é aquele que tem Jesus no barco e nada teme. A palavra hoje está em Mateus 8, no versículo 23 até o versículo 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Logo após descer do monte, depois de um longo sermão, Jesus seguiu por Cafarnaum, ainda realizando os milagres de cura e libertação, como assim já havia falado o profeta Isaías. Jesus então chama os discípulos para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Contudo, o cansaço consumiu e ali na polpa do barco o mestre dormiu. Apesar de acostumados com o mar, seus discípulos temeram a fúria das ondas, que os assolavam devido à forte tempestade que chegara de repente. E mesmo sabendo que Jesus, o seu mestre, o Messias, aquele que por minutos atrás viram realizando milagres, estava no barco, eles tiveram medo e clamaram por ajuda, acordando Cristo. Com uma ordem, Jesus tudo acalmou e contestou seus servos pela falta de fé. A partir dessa passagem, nos perguntamos como que os discípulos de Cristo, que conviviam com ele todos os dias e viram de perto os seus milagres, temeram a tempestade, mesmo sabendo que Cristo era com eles e por eles. Tudo se baseia na fé, na confiança, naquele que sempre os guardou e que nos dias de hoje ainda nos guarda e voltará para nos buscar. Naquela época, muitos viram, mesmo assim, vacilaram na fé, ou sequer acreditaram no Messias. Nos dias de hoje, onde um cristão deve viver pela fé, este também teme diante de uma provação. E daí se dá o primeiro passo para o fracasso. Pois a palavra diz em Hebreus 11, versículos 1 e 2, que ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não vêm, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. E é também ainda hoje que pela fé vencemos as aflições e vivemos a bênção de Deus. Se naquele tempo, quando o Verbo se fez carne, Jesus veio ao mundo para cumprir a palavra de Deus, operou milagres em seu nome, mesmo num corpo humano, porque nele habitavam os céus. Imagine nos dias de hoje, onde já habita à direita do Pai intercedendo por nós. O que não poderia Jesus operar em nossas vidas? Sabendo nós que ele é o próprio Pai em Filho, Criador do mundo e de tudo que nele há. Então não poderia uma só ordem tudo fazer acalmar? A verdade é que estamos tão presos em dificuldades do dia a dia, entrando e saindo de tempestades, que por muitas vezes entramos por nossos próprios pés, ao fazermos escolhas erradas, que o medo de não termos forças para continuarmos a caminhada nos faz perder a confiança em todo o poder de Cristo. Ou talvez pensamos iludidos por Satanás que o caminho errado não pode ser mais mudado, porque o erro foi nosso ao não escutarmos a voz de Deus. Sim, a voz de Deus, o Espírito Santo, o nosso conselheiro deixado pelo Pai para nos conduzir à sua presença e vontade. Mas preferimos seguir a vontade da carne e o preço são tempestades que não temos forças para vencer. E esquecemos de alimentar a fé rodando em círculos, procurando solução, deixando de fazer o principal, que é confiar em Jesus, que é clamar a misericórdia de Deus, para que o mar se acalme e o cenário mude. Pois onde Jesus entra, tudo transforma. Mesmo em meio a nossas convicções, não podemos deixar de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. E é o posicionamento de confiar e descansar que nos faz viver o propósito do Senhor. O excesso de confiança em nós mesmos nos faz seguir caminhos fora da presença. E o medo, em contrapartida, nos faz paralisar e nos atrasa nos processos da vitória. Tudo que passamos vem para nos fortalecer e pôr em prova a nossa fé. E uma vez aprovado, as promessas se cumprem. Pois com Jesus no barco ele não vira. É certo chegar do outro lado. Mas quando a tempestade foi por nossas escolhas, a resposta também está na fé. Aí é hora de parar, clamar, recuar, obedecer, se colocar na mão do oleiro e buscá-lo em verdade.
reconquistar aquilo que era para ser sua história e se perdeu no caminho do tempo. Mas Deus é especialista em mudanças, em criar portas no deserto, em aplacar a fúria do mar e de todas as tempestades. Só para abençoar um filho que escuta sua voz. Primeiro Ele nos dá o que precisamos para sermos reconhecidos como servos. E depois Ele unge e libera a bênção. Porque o Senhor é fiel a quem o busca, e nele confia acima de qualquer coisa. Nossa vida é marcada por constantes ciclos, alguns calmos, outros agitados, e outros que a nossos olhos será impossível sobreviver ou ser feliz. Chegamos até a dizer, agora eu afundo. Porém, quando buscamos a Jesus para passar conosco por todos eles, tudo se abranda, pois o primeiro a ser tocado e transformado por ele somos nós. A nossa visão se expande e a caminhada já não assusta, pois maior do que aquilo que está no mundo é aquele que habita em nós. Somos parte da água da fonte. Nossa essência vem do reino. Na terra somos peregrinos em busca de retornarmos à nossa origem, que sempre foi e sempre será Deus. Então não permitas que o medo lhe trave diante essa tempestade, que tem tirado tanta sua paz. Confie naquele que está na polpa do teu barco. Creia que você chegará aonde Deus destinou para te exaltar. A tua história não parou e nem vai parar porque o mar está em fúria. Há um Deus que lhe guarda, e ele já disse por inúmeras vezes que jamais lhe abandonará. Então não pare, hoje se inicia um novo ciclo, um novo ano cheio de possibilidades. Se teu barco está sem direção, entregue nas mãos daquele que sempre soube como conduzi-lo. Deixe Cristo guiá-lo, não retrocedas. Não desistas de chegar ao outro lado. Há um novo recomeço para a sua história. Já está na hora do cumprimento das promessas. Deixe a luz do Senhor guiar seus passos. E tenha um ano cheio da presença de Deus. Não pare. A mão de Deus está apenas iniciando a obra em sua vida. Quem lhe chamou sabe o que tem para lhe entregar. Apenas confie navegando em fé. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, acione o sininho, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para mais irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém, Jesus.